Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes, uma edição hoje, Ana, que vai pelo Rio fora. Mas não é para cá dos montes. Não, que é para cá do Rio. Boa noite, PCM. É verdade, peço desculpa por essa... mas está aqui escrito, olha, estás a ver? E está aqui também. Tu lestes por aí. Eu pensei que tinhas lido pela caneca. E depois na caneca é difícil. Mas nós temos que rasurar e pôr marão. Temos para marão. Meadas, que é capaz de não ser tão batido. Para cá das meadas. Para cá das meadas. Também serve, porque do marão é do lado poente e as meadas é do lado sul. Pronto. Mas Ana, hoje o assunto não é aéreo, não são as montanhas, hoje o assunto é o rio. Tu própria que és uma praticante de esportes fluviais. Uma amadora. Fez régua a Porto de Rei. Arrasca. Mas vai uma corridinha com o Norberto? Não, corridas não. Nem pensar. Acho que nem passei, porque ele chegava a Porto Rei e ainda estava a passar a régua. Certamente. E depois vinham os barcos e tal, tudo dançado. Não é fácil. Vai num bocado, depois eu jogo. Quem é o nosso convidado hoje, Ana? Hoje o nosso convidado é Norberto Mourão. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu ia dizer para cá dos montes outra vez. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui num programa neste nosso Trás-os-Montes, que é fantástico, que é a minha terra natal. Exatamente. E para nós é uma honra recebê-lo, ainda para mais, porque pelo menos para mim é a primeira vez que estou junto a alguém que ganhou uma medalha dos Jogos Olímpicos. E eu não sei bem o que é que isso significava, descobri hoje. Muito obrigado por ter aceito realmente o nosso convite. E esta conversa fantástica, esta história do Norberto que vamos conhecer já a seguir. É uma história apaixonante, por isso fique connosco. Vale a pena. Norberto Mourão é natural de Vila Real, mas vivia em Camarate desde os 3 anos. Aos 28, viu a sua vida transformada por um acidente de moto. Mas isso só o tornou mais forte. Quando soube a gravidade do acidente, não se revoltou e o primeiro pensamento foi descobrir um desporto que lhe fortalecesse os braços. Sabia que seria fundamental para continuar a ter uma vida autónoma. Conheceu a paracanoagem e hoje é atleta paralímpico e um grande orgulho nacional. Só este ano foi vice-campeão da Taça do Mundo, medalha de bronze no Campeonato da Europa e nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e no Mundial. Bem-vindo mais uma vez e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para nós é que é uma grande honra tê-lo cá. Só uma pequena correção, porque no europeu fui campeão europeu e não terceiro. E depois está escrito. Não sei porque é que baralhaste isso tudo. Pois foi. Não, fui eu que rasquei. Pois foi. Peço desculpa. Que terceiro seria uma grande honra. A minha primeira medalha de sempre acabou por ser um terceiro lugar num campeonato europeu na Polónia. E por acaso este ano foi também na Polónia a prova e foi lá que eu me sagrei campeão europeu. Foi algo extraordinário. Exatamente. Esta frase, vou voltar a fazer tudo o que fazia antes, é uma frase sua, após o acidente. Exatamente. Quem é que era o Norberto antes do acidente? Eu sempre fui uma pessoa completamente normal. Isso continua a ser. Sim, sem dúvida. Mas quando digo completamente normal, sempre digo porque tive uma infância bastante feliz. Lá está, eu fui para Lisboa muito novo, com 3 anos, e tive uma infância muito feliz em Camarate, na qual brincava, jogava a bola, corria, tudo aquilo que uma criança normal faz. Depois tive de enverdar para uma profissão. Por acaso fui para pasteleiro, que era algo que eu detestava, porque faço-vos aqui uma confidência, porque o meu irmão sempre adorou fazer bolos e eu detestava fazer bolos. E ele dizia-me, se não me ajudas a fazer o bolo, também não comes. E eu dizia, prefiro não comer a ajudar-te. O que é certo é que ele depois precisou de um ajudante, que ele enverdou por essa profissão, e na altura em que ele precisou eu fui desenrascá-lo e acabei por ganhar ali um amor à profissão. E foram anos fascinantes. Eu fui 9 anos pasteleiro, fiz muitas formações, 10 cursos de aperfeiçoamento, uma profissão fantástica, e só mesmo o acidente é que me tirou dessa profissão. Mas até aí sempre fui uma pessoa completamente normal e a minha vida passava muito por ir trabalhar, entrar às 4 da manhã
e depois saía por volta do meio-dia numa situação normal. Naquela altura em que eu tive o acidente, o meu ajudante estava de férias, então saí mais tarde e acabei por ter o acidente. Mas isto para dizer que fazia uma vida completamente normal como todas as outras pessoas. Deixou a pastelaria, mas depois a seguir foi cozinhar títulos para Portugal e para todos nós. Mas, Norberto, esta afirmação é de uma pessoa que é muito determinada. Sempre foi uma característica sua, ser assim determinado em tudo aquilo que queria? Sim, sempre fui, sempre criei objetivos e quando eu falei desta parte da pastelaria, muito porque eu era focado naquilo que fazia e amava aquilo que fazia. E quando eu tive o acidente, a primeira preocupação a partir do momento em que tive o acidente foi que avisassem o meu patrão que eu não podia ir trabalhar no dia a seguir e também, naturalmente, que avisassem os meus pais. Só quando me disseram que tinham avisado o meu patrão é que eu esqueci o passado e foquei-me no futuro e então aí surgiu aquela frase de voltar a fazer tudo o que fazia antes. E por isso comecei a criar novos objetivos e lutar por eles. E com grande sucesso. O que é que aconteceu no dia 29 de dezembro de 2009? Que, segundo o Norberto, mudou a sua vida para melhor. Sim. Poderá ser assim muito estranho para muitas pessoas, mas lá está. Nesse dia, como eu disse há pouco, o meu ajudante estava de férias, ele era brasileiro, tinha ido visitar a família ao Brasil, estava numa altura de muito trabalho. Entrei, lá está, às 4 da manhã e saí já perto das 4 da tarde, já bastante cansado. Fui direto para casa e quando estava a chegar a casa então tive o acidente, no qual resultou a amputação das 2 pernas. Nessa altura eu tive cuidado, eu acho que o acidente foi mesmo porque tive cuidado, porque eu sabia que a estrada abrandava, a estrada ficava mais estreita e existia um café, então eu abrandei e quando passei essa zona acelerei e perdi a moto na tinta da passadeira e daí o acidente. Nunca fiquei preso àquela situação porque fui sozinho, não houve ninguém que viesse bater em mim, então não me revoltei, olhei para a frente. Regressou a casa um mês depois do acidente, no dia do seu aniversário, mas isto foi um mês contra todas as expectativas. Exato. Não era expectável que fosse tão rápido, pois não? Não, as primeiras previsões, para já, e houve uma frase que a minha mãe me contou mais tarde, os meus pais me contaram, e dá um pouco para perceber a gravidade da situação, que a minha mãe quando os meus pais chegaram ao hospital, a pessoa que os recebeu perguntou se eu era o único filho. Como quem diz, já não se safa. Felizmente a operação correu bastante bem e ainda assim o médico que me operou, ele disse que era mais fácil ganhar o Euromilhões do que eu sobreviver. E depois, numa situação em que tudo corresse bem, iria ter de ficar cerca de 2 meses nos cuidados intensivos. Eu posso-vos dizer que eu tive 5 dias nos cuidados intensivos porque não precisavam da cama, senão teria ficado 3, foram os enfermeiros que me disseram. Depois fui para a enfermaria, onde estive mais um mês, mas também porque precisavam de me encaminhar para algum lado. Foi então quando me encaminharam para a unidade de amputados do Hospital dos Capuchos, senão teria ficado só 15 dias. E toda a recuperação poderia ter ficado por 3 semanas de internamento, acabou por ficar por 1 mês e 1 semana. Aí está também a determinação. Sim, eu naquilo que li há coisas que me deixam... acho que só quem passa pelas situações é que consegue entender. Como é que não se sente nada? É assim, eu não tinha dores. Porque o Norberto só teve a noção quando perguntou à enfermeira, não foi? No hospital? Sim. Logo na altura do acidente eu lembro de meter a mão na perna e sentir lá um buraco. E então uma das bombeiras tirou-me as mãos e disse: está tudo bem, não te preocupes. E quando eu levantei a mão e vi sangue, que eu disse: olha, aleijei-me, que eu não tinha a mínima noção que já não tinha as 2 pernas naquele momento, porque ficaram as 2 amputadas logo naquele instante. Mas a minha preocupação era a falta de ar, porque eu sou asmático, e a partir daí, como eu não tinha dores, era olhar para a frente. E depois tive montes de visitas nos cuidados intensivos e na enfermaria, e então a minha preocupação passava por animar todas as pessoas, porque eu sabia que se um dia me fosse abaixo,
eles iriam estar fortes para me dar todo o apoio que eu precisava, porque eu sentia-me forte, sentia-me bem, não me doía nada. E aliás, a única dor que eu tive até hoje foi uma dor fantasma que foi terrível. Sim. Fortíssima, em que chamei a enfermeira e quando ela chegou ao pé de mim eu disse dói, e assim a partir do momento em que eu disse dói, passou instantaneamente. É característico. Todo esse período de recuperação, que durou um bocadinho mais do que esse mês, não é? Essas 3 semanas, como é que foi esse período? Sim. Eu sei que pediu os halteres nos cuidados intensivos, Sim, não é? Exatamente. Ao fim de 2 dias nos cuidados intensivos. Eu acho que é uma coisa. Ao fim dos 2 dias nos cuidados intensivos estava a pedir à minha mãe para levar os halteres, o médico não deixou, não faz sentido, eu só queria fortalecer os braços, eu estava todo inchado, é natural que não tenha deixado, mas depois fui fazendo tudo aquilo que me pediam a fisioterapeuta que ia lá ter comigo à enfermaria, e a partir daí depois na unidade de amputados do Hospital dos Capuchos também dediquei-me ao máximo, e a evolução foi muito grande, e felizmente foi correndo tudo bem, fui dando também força a outras pessoas e criou-se ali um grupo excelente. Sou mais feliz agora do que antes do acidente. Isto é uma frase tão forte, tão de uma pessoa tão determinada, tão focada. Como é que algo tão trágico transforma a nossa vida para melhor, não é? Sim, essa frase é natural, sei, porque minha vida antigamente era sair de casa às 4 da manhã, ir trabalhar e vir para casa, e não havia tempo para estar com os amigos porque os horários eram completamente diferentes. A altura que eles podiam era ao fim de semana e eu tinha muito trabalho ao fim de semana, só dava para estarmos um pouco ali a meio da tarde do sábado ou do domingo. De resto, saídas à noite não havia mais nada, então a minha vida era muito aquilo. A partir do acidente comecei-me a focar então, primeiro na reabilitação, depois na canoagem, e com isso tudo criou-se que fui tendo a sorte de estar incluído em grupos de atletas fantásticos e ter uma vida muito mais independente, com muito mais liberdade, e tornar-me muito mais útil e mais feliz. Nós já percebemos, pelo que tem dito, que desde cedo percebeu que tinha que fortalecer os seus braços. Como é que a canoagem surge nesse processo? Lá está, eu precisava de fortalecer os braços porque eu precisava dos braços para ajudar no processo de reabilitação, porque andar com as próteses não é fácil, e tinha de usar sempre as canadianas, então precisava sempre de braços fortes, até pela questão do equilíbrio e de me apoiar até para subir escadas, descer escadas, e isso tudo, era preciso muita força. Então procurei um desporto, pensei no remo e pensei na canoagem. Tive a sorte de outro rapaz que estava comigo na unidade de amputados, que é o Anderson, conhecia uma rapariga que fazia canoagem, também ela com alguma limitação, no caso era paralisia cerebral, e já tinha representado Portugal em 2 campeonatos do mundo. Então, através do Facebook, meti conversa com ela. Ela falou-me de um evento que ia haver em setembro de 2010, que iria ser de canoagem e de mergulho. Eu fui só para experimentar mesmo a canoagem, estava focado para experimentar, e acabei por experimentar com o meu treinador de agora e de toda a vida, e correu bastante bem. Na altura já tinha comprado carro, só quando o carro chegou em dezembro de 2010, então a partir de janeiro de 2011 comecei a treinar inicialmente aos fins de semana, e aos poucos fui evoluindo e sempre focado. Algum dia imaginou estar neste patamar? Ser atleta paralímpico, medalhado, e com sucesso, não é? Alta competição. Sim, sim. Eu, quando entrei para a canoagem, foi logo com o intuito da competição, porque nós em tudo precisamos nos sentir motivados, e para haver a motivação temos de ter objetivos, criar ambições. Então eu tinha a ambição de melhorar treino após treino. O primeiro treino que eu fiz, essa rapariga, a Carla Ferreira, andou muito mais rápido que eu, e eu nunca vou andar tanto como ela. Fiquei assim um bocado ali reticente, onde é que isto vai dar, mas experimentei, gostei bastante, e aos poucos fui evoluindo, mas sempre com a ambição de querer melhorar treino após treino. Claro que neste âmbito paralímpico nunca pensei em ir aos Jogos Paralímpicos, porque na altura em que eu comecei ainda não era modalidade paralímpica. A primeira vez foi em 2016, que eu infelizmente não consegui a vaga,
Mas a ambição para europeus e para mundiais sempre esteve presente e sempre foi para aí que eu fui olhando. Norberto, como é que é um modelo de competição em Portugal para quem faz, para atletas paralímpicos? Nós, portanto, sabemos que há os clubes, no caso dos atletas paralímpicos também há, ou vocês estão sempre afetos ao comitê que depois vai aos Jogos Olímpicos? Seguem esses programas ou têm clubes, portanto, competem através de clubes? Como é que funciona? A canoagem para a canoagem acabam por estar ligados. Nós pertencemos a clubes. Por acaso eu agora não estou integrado em nenhum clube, mas iniciei no Clube Atlético Montijo, onde estive 4 anos, depois estive 6 anos ao serviço do Sporting, que acabou entretanto com a modalidade, e desde aí não tenho tido clube, não porque não houve clubes que quisessem que eu fosse, mas não apareceu assim nenhuma proposta que realmente me interessasse. E então acaba por ser muito isso. Nós estamos ligados aos clubes e temos as provas ao mesmo tempo que todos os atletas da canoagem. Isso também é a beleza da canoagem, porque eu pelo menos não tenho conhecimento de mais nenhum desporto que assim seja. Nós, quando vamos para uma prova internacional ou nacional, somos nós todos. Claro. Porque em termos nacionais é o clube, quer seja homens, mulheres, mais novos, mais velhos, é o grupo, é o clube. Em termos internacionais é a seleção nacional, que engloba homens, mulheres e paracanoagem. Então estamos todos no mesmo evento a competir ao mesmo tempo, que é algo extraordinário. Não existe diferença, quer dizer, existem as diferenças normais, como de homem para mulher, e neste caso para a paracanoagem masculina e feminina, e de resto somos todos iguais, estamos todos incluídos dentro daquele grupo, e isso torna a canoagem uma modalidade fantástica, porque é realmente inclusiva. Muito bem. Vamos ver se o Benfica está mais atento. Não, com o Benfica não. Não. Pois é. Não é uma boa opção. Não. De todo. Não é Não, a questão é que há clubes que têm mais verbas e que podiam ser um bocadinho mais generosos nestas coisas, e infelizmente o clube que eu aprecio anda-se a esquecer um bocadinho do resto das coisas. É um clube que não aposta no desporto adaptado, e eu tenho pena que, por exemplo, o meu Sporting, que chegou a ter um gabinete de desporto. Estamos equilibrados. O Sporting teve um gabinete de desporto adaptado, onde chegou a ter 12 modalidades. Gabávamos que era o clube com mais modalidades paralímpicas a nível mundial, e infelizmente acabou quase tudo, com exceção do bóssia, ténis de mesa e atletismo. Desde que saiu o Bruno de Carvalho, mais coisa, menos coisa, que é pena. Realmente, às vezes, há pouco estava a falar dos clubes onde passou. Se há clubes que em Portugal podem ter alguma capacidade para poderem financiar modalidades, sejam adaptadas, sejam mesmo as outras, são os grandes clubes, e eles abstêm-se muitas vezes de fazer esse trabalho, o que é lamentável. Deixam isso para associações muito mais pequenas, que, pronto, às vezes sabe Deus como é que conseguem. Exato. Sabe isso melhor que eu, não é? Muitas vezes é o apoio das câmaras, nós, quando estamos ligados a um clube, pagamos uma mensalidade, e depois existe a ajuda das câmaras, que é para poder ir às provas, e isso passa muito por isso, câmaras municipais, juntas de freguesia, e depois é o trabalho de cada um. Quase todos trabalham lá sem vencimento nenhum. Claro, e não deve ser por acaso que o Norberto aqui no interior não arranjou muitas oportunidades, não é? Eu aqui no interior não procurei sequer um clube. Já existe clubes, felizmente já existe um clube em Mirandela, e está pensado também um clube em Macedo de Cavaleiros, não sei se já avançou, se não avançou. Este ano já houve uma prova em Mirandela que eu estive lá presente, não fui competir, mas estive lá presente, e foi uma prova que correu bastante bem, e é bom ver que começa a haver em Trás-os-Montes, porque nós aqui tão perto, no Minho, é onde é o forte da canoagem, onde estão a grande parte dos atletas, e aqui estamos tão perto e temos condições excelentes, há que saber aproveitá-las. Pois era isso que estávamos a falar mesmo antes de começar a gravar, as condições boas que o Douro tem, o Azibo tem, e se calhar muitos outros sítios que nós não conhecemos. Exato, o Tua, sim. Pois é, o Tua agora, não é? Sim. Agora, e mesmo ali na zona de Mirandela, já antes. Sim. Agora acho que não está muito bom. Porquê? Não viste as imagens? Não. Por causa da falta de chuva. Porque eu estou a dizer agora, neste momento. Agora. Sim, não deixa de ser uma alfeira interessante. De qualquer maneira, aquilo na zona de Mirandela para cima já tinha lá uma represa que até permitia o jet ski. E é onde foi feita a prova de canoagem de fundo. Este ano
portanto, que é um sítio extremamente... E depois aquilo, com a cidade toda por cima do rio, Exato. permite também que as pessoas possam assistir. Pelo menos o feedback foi excelente de todos os clubes com quem eu contactei. É claro que é longe, mas, por exemplo, quem faz uma prova é do Norte e tem de ir ao Algarve, acaba por passar pelo mesmo. Claro. Tem de haver sempre as deslocações. E aqui come-se melhor. Sim. Certamente. Este ano foi um ano muito bom, não é? Foi medalhado em todas as competições, em todas as provas. Ainda eu li em algures que as medalhas andavam por aí na cadeira, elas ainda andam aí? Por acaso não as trouxe por uma razão muito simples. Eu tive 15 dias de férias e andei pelo país todo, norte a sul, onde também dei grande destaque a mostrar Trás-os-Montes. Sim. E foi fantástico, então carregar mais o peso das medalhas na cadeira não era, é melhor guardá-las. E havia o risco de as poder perder, porque eu andei por caminhos que não lembro a ninguém e ninguém imaginava que uma cadeira de rodas pudesse andar por aqueles caminhos. Eu vi as imagens e temos aí alguma coisa sobre isso, sobre as acessibilidades ainda, mais para a frente. Se fosse só alguma coisa. Norberto, qual é a sensação de representar todo um país nestes Jogos Paralímpicos? Até porque acabaram com o Norberto a ser o porta-estandarte da comitiva, não é? Qual foi a sensação de tudo isto? Foi fantástico, porque para já representar Portugal, eu agora tive a sorte de representar Portugal nos Jogos Paralímpicos, que não são todos os atletas que conseguem, acaba por ser um lote bastante restrito, mas eu já tenho a sorte de representar Portugal desde 2012, onde eu fiz a minha primeira experiência, numa cidade que lá está, que me diz bastante, nem sempre pelos bons motivos. Mais uma vez, Poznan na Polónia, foi a minha estreia, em que na primeira prova eu virei-me na final, quando estava quase a cortar a meta, placa, e apanhei ali muitas ondas. Essas ondas? Foram as ondas, não, nesse caso não foram as placas, já os placas, mas é algo extraordinário. Então representar Portugal num evento como é os Jogos Paralímpicos, que é o sonho de qualquer atleta, e depois chegar lá e felizmente as coisas correram bem, porque para Portugal não estavam a correr como era desejado, estávamos a conseguir bons resultados, mas eram muitos quartos lugares e exigem-nos sempre mais do que isso, estão sempre a meter pressão por causa das medalhas. Eu senti bastante essa pressão. Foi das primeiras coisas que falou logo após. Sim, porque a pressão vinha de todos os lados. É assim, nós atletas o que mais queríamos era ir às medalhas, naturalmente. Isso é como qualquer equipa de futebol quer ganhar ou qualquer outro desporto querem ganhar. Nós também queríamos chegar lá e ir às medalhas. Esse é o principal objetivo de todos. Ninguém vai para lá para passear. Mas a pressão era tanta, e como estávamos a ficar com alguns quartos lugares, quintos lugares, a pressão sobre os outros que ainda faltavam acabava por ser maior. Eu lembro, por exemplo, o Miguel Monteiro, que foi a primeira medalha para Portugal no lançamento do peso, já começou as coisas ali a correr melhor, mas também ele queria mais do que o bronze. Naturalmente todos queremos mais do que o bronze. Infelizmente foi só o que conseguimos, infelizmente ou felizmente, porque conseguimos algo, mas a pressão era mesmo muita, e eu lembro quando acabei, para já, ao olhar para a esquerda, porque os atletas mais que estavam com melhores condições por causa do vento estavam todos para a minha esquerda, e era o pior, o vento estava nas piores condições para mim. Eu sabia que aqueles estavam a ser mais rápidos. Olhar para o lado e vê-los todos lá não foi fácil, porque eu pensava mesmo que tinha ficado fora das medalhas. Então para mim foi mais um alívio do que uma alegria naqueles primeiros momentos, e isso aí, nós no momento em que conseguimos uma medalha paralímpica, sentirmos alívio e não sentirmos a felicidade de ter conquistado aquilo, quer dizer que a pressão era mesmo demasiada e vinha de todas as partes. Sim, fala disso até em relação aos amigos, não é? Que mandavam mensagens, vai às medalhas, se não fariam por mal, não é? Mas a pressão já é tanta que... Sim. Acabava por ser sempre, todas as pessoas que mandavam mensagem falavam da medalha sempre. Pois. Certamente, como diz Ana, não com sentido pressionar, mas sem saber, acabavam por fazê-lo. A verdade é que as comitivas paralímpicas têm-nos habituado muito mal. Tem. Sempre muita coisa, e nós ficamos sempre com muita expectativa, mas
Mas foi uma chamada de atenção importante, especialmente nos jogos em que ficaram também marcados por essa pressão sobre os atletas. Sim. Com resistências também, não é? O caso da ginasta, que eu agora não me estou a recordar o nome dela. Norte-americana. A Simone Biles. Exatamente. E que, independentemente de tudo o que se possa ter dito, poderá também advir dessa pressão excessiva, que às vezes até são os próprios, no vosso caso. Realmente acho que se sentiu cá, até porque eu acho que as pessoas estavam um bocadinho frustradas por não ter corrido tão bem como estavam à espera. Como sabiam que normalmente é a expectativa. A comitiva paralímpica costuma fazer muito melhor, acabou por pressionar um bocadinho mais. Sim, e depois também há uma outra questão. Nós antigamente começou a aparecer alguns desportos novos e nós apostávamos nesses desportos, como por exemplo o boxe, onde nós fomos sempre, vinhamos sempre com muitas medalhas, mas o que é certo é que nós fomos ensinando os outros e os outros profissionalizaram-se. Claro. E nós continuamos a ter as mesmas condições. E nesta altura da pandemia os nossos atletas do boxe sofreram muito porque estiveram quase 2 anos sem poder treinar, porque a maior parte está em instituições, as instituições estavam fechadas, então não podiam treinar. E assim como acontece com eles, acaba por acontecer com muitas das modalidades. Eu possivelmente devo ser se calhar o único ou dos únicos que faz isto de forma profissional. Eu só treino, não faço mais nada. É treinar, descansar, comer e a minha vida é esta. Por isso eu também exijo de mim os melhores resultados e por isso a pressão também era bastante. Mas isto tem que haver um limite. E é bom que se fale nisto, e é bom que as pessoas percebam que, embora estejam a mandar uma mensagem se calhar de força, que acham que estão a dar de força, também é um bocadinho de pressão que colocam em cima, não é? Exato, e depois estão sempre a exigir resultados a pessoas que não são profissionais quando estão a competir contra profissionais. Exatamente. Não é o caso da pré-canoagem, porque os que estão a competir contra mim, ou pelo menos os de topo, são todos profissionais. Todos nós só treinamos, então temos de estar a um nível elevadíssimo. Mas em muitos desportos não acontece isso, e com os atletas portugueses não acontece com quase ninguém. O que eu me lembro devo ser o único. Por isso é bom haver essa pressão, mas é bom que as pessoas saibam que os atletas portugueses estão a competir contra profissionais. Pois, o problema que ainda temos. É uma boa chamada de atenção. Sim. Tempo para uma palavra sobre bombeiros voluntários de Camarate. Sim. Só uma palavra. É difícil dizer só uma palavra, porque salvaram uma vida, são extraordinários. Devo-lhes a vida. Uma palavra sobre paracanoagem. É agora a minha vida. Uma palavra sobre os Jogos Olímpicos. Paralímpicos, neste caso. É um mundo à parte. Uma palavra sobre fotografia. É uma paixão que eu tenho, que agora não é fácil. Quer dizer, eu gosto muito de tirar fotografias, já tirei muito mais do que eu tiro agora, e agora já não tenho o jeito que tinha antigamente. Pelo menos a minha namorada fala muito disso, que eu não, onde já não está bem alinhado. Ou isso. Nós há bocado a falar de polaco. Eu então deixo muito para ela, tanto que nestas férias entreguei-lhe o meu telemóvel, que só mesmo para tirar fotografias, então ela tirou mais de 2.000 e fotos excelentes. Sou eu? Sim. Acho que não. Uma palavra sobre pastelaria. Foi uma paixão que eu tive. Algo que não tinha nada a ver com aquilo que eu gostava de fazer, mas foi a profissão que eu acabei por ir, arrastado pelo meu irmão, mas ganhei uma paixão por aquela profissão. Mas também faz isso em tudo em que se mete, não é? Põe paixão em tudo. Sim, exatamente. Uma palavra para as pessoas que viram a sua vida mudar radicalmente e não conseguem dar a volta. Que não conseguem dar a volta. Olhar em frente. As pessoas têm de criar objetivos e olhar em frente. Porque só dessa forma conseguem lutar pelo que mais desejam. Porque eu vejo muitas pessoas que acabam por ter um acidente ou outra situação qualquer e ficam ali paradas naquilo, não conseguem olhar em frente. Então é preciso aprender com essas situações, olhar em frente e lutar pelos novos objetivos, sejam eles mais difíceis ou mais fáceis, mais simples, mais... Existem objetivos para todos e existem sempre formas de seguir em frente. E uma palavra para os atletas paralímpicos.
É assim, para muitos são heróis, para mim são amigos, sem dúvida, porque são pessoas que estão ali, não ficaram presas em casa, aquilo que eu estava a dizer há pouco, criaram objetivos, lutam pelos objetivos, conseguem alcançá-los e fomos todos lá dar o nosso melhor pelo país, numa comitiva excelente em que reinou a amizade e a boa disposição, e só não houve mais apoio de uns para os outros porque estávamos limitados àquele espaço e só podíamos ver as nossas provas, não podíamos ir ver a prova dos outros. Por isso era um apoio um pouco mais à distância, mas acima de tudo ficou a amizade e o empenho de todos por um país que é extraordinário, o nosso país. Nós hoje estamos à conversa com o Norberto Mourão. Ele venceu para todos nós uma medalha nos Jogos Olímpicos, mas não foi o único título do ano e há muito mais para descobrir já a seguir. Venha connosco. Universidade FM 104.3. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Rádio Universidade sempre no ar! Estamos de regresso ao PCM, à conversa com Norberto Mourão, atleta de alta competição da paracanoagem, atleta paralímpico. Como é que foi o regresso dos Jogos Paralímpicos? Vocês sabiam... Está bem, já te percebi, desculpa, interrompi-te. Não sei o que é que disseste, nem percebi. Vocês sabiam que teriam uma recepção no aeroporto, mas não imaginavam o que iria acontecer. Sim, sem dúvida. Nós vínhamos de uma viagem muito longa, sabíamos que ia estar alguém à nossa espera, nunca esperámos que tivesse tanta gente, ainda para mais num tempo de pandemia, em que temos de ter todos os cuidados, assim, os maiores cuidados, a nossa preocupação teria sido sempre até Tóquio, que era para não falharmos os jogos. Claro. De lá para cá já não havia tanta preocupação, mas ainda assim os cuidados tinham de ser de todos, porque a pandemia anda aí e é perigosa, e então chegarmos ao aeroporto, a Lisboa, e vermos tanta gente, tantos clubes, tantos amigos, a imprensa, toda a gente estava lá a dar os parabéns, foi extraordinário. Foi a cereja no topo do bolo. Sim, sem dúvida, porque eu estava a contar, estávamos todos a contar com algumas pessoas de lá, mas mais ou os amigos, ou família, uma ou outra estação de rádio ou de televisão, mas nunca a contar com a enchente que foi lá no aeroporto. E também estavam numa situação, vinham de uma situação em que estavam habituados a ter que estar praticamente fechados só com a comitiva, não é? Porque vocês não conseguiam sequer ver jogos de ninguém. Não, a única coisa que conseguíamos ver ou era da nossa modalidade, mas ninguém ia para a pista porque tínhamos de descansar, ou então era visto pela televisão, pelos canais deles, a falar em japonês. É algo que todos nós percebemos, é o japonês. Ficaram a perceber, pelo menos. O português deriva um bocadinho de japonês. Mas depois, ao chegar cá, foi realmente extraordinário. Vi lá muitos amigos e estava um grupo que a mim me diz muito, que é os Bombeiros Voluntários de Camarate. Porquê é que significaram tanto estar lá? Porque eles estiveram sempre presentes desde que a minha vida mudou radicalmente. Assim, eu sempre fui convivendo porque eu fiz a escola em Camarate, tive muitos amigos, muitos deles com ligações aos bombeiros, e depois eles acabaram por me salvar a vida e têm estado sempre a acompanhar, inicialmente a levar-me para a reabilitação, porque eu ia na ambulância nos primeiros anos, e depois estiveram sempre muito presentes na minha vida em tudo, e estarem lá a dar aquele apoio todo foi extraordinário. E deixar aqui uma ressalva, porque salvaram mesmo, não é? Porque disseram concretamente que se não tivesse sido a atuação que eles tiveram, a própria recuperação, que falamos há bocado, poderia ter corrido muito mal, não é? Sim, podia nem ter corrido sequer. Exatamente. Porque
a probabilidade de morrer era altíssima, e eles com tudo aquilo que eles aprendem, as formações que fazem, conseguiram fazer tudo para me salvar, tanto que o INEM, quando lá chegou, deu-lhe os parabéns por causa do trabalho extraordinário que eles fizeram. Depois desta primeira recepção, foi também recebido na sua terra natal com uma festa surpresa, não é? Sim, como foi isso? Enganaram-me bem. Porque assim, eu sabia que o meu irmão vinha e os meus sobrinhos também vieram, mas depois o meu irmão, em conversa comigo, disse: olha, tens de vir lá abaixo porque a avó hoje vai-se deitar mais cedo, ou vai-se deitar, então anda até lá abaixo. Eu lá fui, tinha estado a lanchar em casa, foi à meia da tarde, então fui até lá abaixo, porque eu moro na parte mais alta da aldeia. Lá fui até lá abaixo com o meu sobrinho, e ao chegar lá comecei a ver muitos carros. E eu pensei, mas hoje é dia de missa? Foi a primeira reação. Depois comecei a ver alguns carros da imprensa local e eu, peraí, não é a missa. Lá fui, estacionei o carro, estava a aldeia em peso e gente com ligações à aldeia, e não só, depois entidades daqui de Vila Real, como por exemplo o Presidente da Câmara, teve o Presidente da Junta de Freguesia, os vereadores, teve muita gente mesmo lá na aldeia, foi algo extraordinário. Qual foi a história que mais o marcou em Tóquio? As histórias do resto da equipa, porque cada um de nós tem a sua história, todos nós somos pessoas, todos nós temos as nossas dificuldades, uns mais dificuldades, outros menos, e sobretudo as pessoas ligadas ao Bossi acabam por ter mais dificuldades, maiores limitações, e conseguem superar tudo de uma forma extraordinária, e então conviver com eles e ver a forma como eles se empenham com as dificuldades que eles têm é extraordinário. O Norberto tem 41 anos. Espero que não mal termos revelado. Estou a ficar velho e cansado. Não sei, mas acho que depois de olharmos para este ano ninguém fica com essa ideia. Está bem. Seja como for, de facto poderá surgir a ideia de que esta é uma idade já avançada para a alta competição e para ter o sucesso que está a alcançar agora, e que se calhar ainda tem alguns anos de sucesso pela frente e de alta competição. Eu pelo menos espero que sim. Porquê que acha que só agora... Na verdade isto aconteceu tudo muito rápido, porque só se começou a dedicar há cerca de 10, 15 anos. 10 anos. Exatamente. Mas como é que ao fim de 10 anos é um período normal para o seu auge estar a ser revelado, ou acha que isto podia ter sido mais rápido, podia ter demorado mais? Sim. Na canoagem é mais ou menos normal, porque ninguém chega à canoagem e se torna atleta de um dia para o outro, ou de um ano para o outro. Leva 5, 6, 7 anos, 8 anos, no meu caso foi 8 anos mais ou menos até começar a ter os primeiros resultados de excelência, que foi em 2019. Mas o que aconteceu comigo acaba por acontecer com todos os outros atletas que não têm nenhum tipo de limitação. Por isso os atletas demoram a ser feitos até conseguirem chegar a uma forma de excelência, e nem todos lá conseguem chegar. No caso do desporto paralímpico, a maioria dos atletas acaba por ser ou por causa de acidentes ou algum tipo de doença, mas sobretudo os acidentes porque começamos a ter carros ou motas já numa idade mais avançada. Eu tive o acidente com 28, há outros que têm mais tarde, outros têm mais cedo, e depois, quando se começam a agarrar a um desporto, começam então a aplicar-se ao máximo. E por isso também a idade média no desporto paralímpico é mais elevada. De todos os atletas que estão a competir contra mim, eu não sou o mais velho, eu estou ali mais ou menos no meio. O que acabou por ser campeão paralímpico tem 36, eu tenho agora 41, na altura dos jogos ainda tinha 40, mas existe também os mais velhos, e por isso a idade anda mais ou menos de 36 a 40, a grande maioria dos atletas. Claro que existem mais novos, mas anda tudo por aí. Mas aquela questão das avaliações que são feitas poderá ter influenciado um bocadinho este auge? Influenciou totalmente. Isto porque nós somos avaliados tendo em conta 3 classes. Neste caso existe para o caiaque e para a canoa,
Eu vou explicar para a canoa. Na canoa só estão a existir 2 classes, mas vou falar das 3, porque só 2 é que são paralímpicas, mas falo das 3, que é o VL1, que são atletas que só mexem os braços, é o VL2 que mexem os braços e o tronco, e o VL3 que também usa as pernas. E quando eu andava no caiaque, as avaliações já não são bem assim. Inicialmente eram dessa forma, mas nestes últimos anos já não é bem assim, porque o KPL1 no caiaque é capa, o KPL1 continua a ser os braços e ligeiramente o tronco, o KPL2 já também tem algum trabalho de pernas, não a 100%, mas já começam a fazer algum trabalho de pernas, e o KPL3 as limitações são bastante poucas, ou são muito poucas, bastante reduzidas. E eu, quando estava no caiaque, estava a competir contra atletas que usam as pernas, e por isso estava em clara desvantagem. Eu, quer no caiaque, quer na canoa, sempre fui dos atletas mais rápidos na fase inicial da prova, mas a partir de uma fase mais adiantada, em que o cansaço começa a acumular, então aí notava-se claramente a vantagem de quem usa as pernas. Passagem para a canoa já era muito mais justo, então já só era quem usa tronco e os braços, que é aquilo que eu consigo usar, porque não tenho as pernas, e então começou a ser mais justo, e naturalmente quem treina mais acaba por conseguir ter melhores resultados, e foi nessa altura que os resultados começaram a aparecer. Isso significa que poderá haver atletas que estão mal avaliados? Sim. Tanto para cima como para baixo, não é? De que fiquem naquele limite. Sim, existe casos flagrantes. Basta olharmos para a fotografia do pódio da minha prova, em que se vê 2 atletas que não têm as pernas, eu Exatamente. E o americano, e o atleta do Brasil está de pé. Se está de pé é porque faz força de pernas. Fazendo força de pernas consegue fazer está mal movimento avaliado. na canoa. Consegue fazer, faz e vê-se. O problema é mesmo esse, é que toda a gente reclama, mas quem deveria Agir. fazer algo não faz nada. Isso infelizmente continua a acontecer muito no desporto paralímpico, em que muitos atletas, para conseguirem resultados, acabam por se fazer de coitadinhos ou dizerem que não têm as funções que toda a gente vê que têm, para poder dessa forma conseguir resultados que de outra forma não teriam na sua real classe. Isso é uma situação que ainda acontece com muita mais frequência que o que todos nós queríamos, não é? Sim, e em praticamente todos os desportos. Sim. Todos os esportes, não é? Sim. Às vezes só salta à vista um bocado, dizia há pouco, há situações em que qualquer pessoa, mesmo que não perceba muito, consegue imaginar qualquer vantagem adicional em relação à classe onde estamos. E quem alguma vez experimentou caiaque sabe perfeitamente que as pernas são muito úteis, não é? Sim. São fundamentais, São fundamentais. para o equilíbrio e para a impulsão do barco. Portanto, eu só tenho a experiência de usar as pernas, não é? Sim. Portanto, isso aí que ajuda. Portanto, acredito que quem não tem, que provavelmente tem que fazer um esforço muito maior que o meu, não é? Sim. Como é evidente, não é? É realmente... O Norberto teve no desporto uma oportunidade, ou uma das formas como conseguiu dar continuidade à sua vida, e ajudou bastante na sua reabilitação. Considera que é importante que as pessoas que possam ter histórias ou problemas semelhantes vejam no desporto uma saída, e se sim, acha que as nossas estruturas estão preparadas no que diz respeito ao desporto adaptado, para poder dar a essas pessoas a oportunidade, a mesma oportunidade que o Norberto, no fundo, no caso, o Norberto procurou-a, mas que devia estar a ser um bocadinho ao contrário, não? O que é que acha? É assim, eu acho que para já o desporto é fundamental para todos, quer tenhamos algum tipo de limitação, claro, ou não. Porque, acima de tudo, os principais ganhos são logo a nível da saúde. E no caso de quem tem algum tipo de limitação, ajuda bastante na mobilidade. Quem anda numa cadeira de rodas vai ter muito mais facilidade em ir para o chão, vir para a cadeira, fazer todo o tipo de transferências. Isso acontece com muitos dos atletas que treinam comigo, em que a saúde melhorou bastante. E esse aí acaba por ser o principal ganho do desporto. Temos de olhar para o desporto como o principal ser a saúde, e só depois o desporto de alta competição e os resultados.
E esses resultados, isso aí tudo vem muito dos clubes. É importante que as pessoas procurem, não se fechem em casa. Eu, se não fosse à procura, não sabia que iria existir aquele evento. E por acaso eu comecei a treinar no Clube Atlético Montijo, que já estava preparado, já tinha a atleta, a Carla Ferreira, com bastante dificuldades a andar, andava com andarilho, mas o clube já estava preparado para a receber. E antes de ela ir para lá, o clube não tinha aquelas condições que ela precisava, o clube criou-as. É importante que as pessoas vão ter com os clubes, que procurem, porque as condições vão ser criadas. Ninguém vai dizer, olha, não venhas que nós não temos condições. Ou são pessoas que se fecham, quando falo de pessoas que se fecham, digo clubes que se fecham e não querem mesmo receber alguém com algum tipo de incapacidade, ou então são clubes que realmente veem ali uma oportunidade de ajudar alguém, de ser útil à sociedade, porque os clubes são feitos que é para, de certa forma, ajudar as crianças, tirar, muitas das vezes é tirar as crianças dos maus caminhos, dar-lhes muito mais qualidade de vida, e neste caso, indo lá uma pessoa que quer seja cadeira de rodas ou com outro tipo de mobilidade, certamente o clube vai criar condições para esse atleta ir para lá. No Montijo fizeram isso, criaram um balneário, adaptaram de forma a poder tomar banho lá no clube. Nos primeiros tempos não havia um balneário em condições para eu lá tomar banho, foram criadas essas condições, assim como noutros clubes onde vão havendo outros atletas. Por isso, o essencial é as pessoas saírem de casa, as pessoas irem à procura. Podem pesquisar na internet, mas nunca há assim muita coisa. É claro que já vai havendo bastante informação, mas é importante experimentarmos os desportos, e é importante procurarmos os clubes e tentarem falarem com as pessoas. Já muitas pessoas vieram ter comigo, perguntar onde é que podem experimentar, onde é que não podem, e certamente que eu encaminhei-as para alguns clubes das suas áreas de residência, mas acaba por não ser só na canoagem, acaba por ser em todos os desportos. É importante as pessoas saírem de casa, irem à procura, porque nada nos cai do céu se não formos à procura. Sim, até para que se comecem a criar essas condições. Exatamente. Sabemos que gosta de viajar e já falamos há pouco sobre isto, e teve recentemente a gozar 6 semanas, não foi, de férias? Bem merecidas, claro que sim. Deviam ter sido só 5, mas foram 6. Roubei ali uma. E mostrou nas suas redes sociais a questão das acessibilidades. Considera que a consciência de tornar os espaços acessíveis está a melhorar? Estamos no bom caminho? Sim, sem dúvida. Cada vez se nota mais. Isto acaba por ir um pouco também ao encontro do que tínhamos acabado de falar. As pessoas aparecendo lá, as condições são criadas. Cada vez há mais pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida a ir procurar. É porque nós gostamos de sair, gostamos de conhecer locais novos. Eu andei do norte ao sul do país, eu fiz 5.000 km em 15 dias a conhecer o país de uma ponta à outra, e conheci locais fantásticos e acessíveis. Há cidades que é fácil andar nelas, e para serem criadas essas condições é preciso que as pessoas vão até esses locais, e esses próprios locais começam a criar as condições para nós. E sem dúvida que vi cidades extraordinárias, do quais a nossa cidade já tem museus acessíveis. Agora é muito mais fácil andar na avenida principal, na Avenida Carvalho Araújo. Antigamente andar na avenida não era fácil, e agora é muito fácil andar na avenida. Aqui está um bom motivo para a avenida ter mudado. Sendo, para muitas pessoas, se calhar, não gostaram dessa mudança. Para quem, tal como eu, anda numa cadeira de rodas, está muito mais fácil andar pela cidade. E temos também museus acessíveis, e temos uma cidade fantástica. Outra cidade que eu fiquei espantado foi com a cidade de Guimarães, onde eu andei facilmente. Claro que há zonas que são mais inclinadas, eu felizmente tenho força de braços para conseguir subir aquelas rampas, mas é importante ver que a calçada está lisa, ou existe ali uma parte central lisa em que eu consigo andar facilmente, e isso é bom ver o trabalho das câmaras municipais por todo o país, que já vão tendo isso em conta. E é bom também ouvir isso sobre as calçadas, porque há aí uns fundamentalistas da calçada. A calçada é muito bonita. É bem feita. Se ela estiver lisa,
não vai incomodar ninguém. O Exatamente. problema é quando não está. E há vezes que é fácil meter um corredor, manter a calçada e ter ali um corredor simples, porque não somos só nós na cadeira que vamos precisar Pois de não. todas as pessoas. Uma mulher de saltos altos andar na calçada passa mal. Um Exatamente. carrinho de bebés para andar na calçada também não é nada confortável. Ou para subir escadas, uma rampa facilita bastante, Muito mais. um piso liso também. Tempo agora do Toque nosso contra o relógio. contra-relógio. Preparado? Sim. Tá? Tu também estás Tá. preparado? Não, estava aqui a pensar que o Norberto, se fizer aqui o mesmo tempo que faz na paracanoagem, se calhar vai ser o vencedor. Vamos lá ver. Melhor conselho que recebeu? Seguir em frente e esquecer os problemas. Treinador ou árbitro? Treinador. Quintelas, Camarata ou Montemor? Quintelas. O melhor momento passado nas provas? Quando fui medalha de bronze, mas no campeonato europeu em 2019 foi algo que não estava à espera. Foi a primeira. Foi a primeira. Dos atletas paralímpicos, qual é a história de vida que mais o sensibiliza? Dos atletas do Bóssia, a equipa toda. Qual foi o melhor elogio que recebeu? É dizer que eu sou muito bom e que acreditam em mim. Já pensou em escrever um livro com a sua história de vida? Já pensei, mas ainda não surgiu a oportunidade. Ouçam bem. O que é que o chateia? Eu realmente já tenho com muito pouco, mas se calhar um sítio onde não der para ir por causa da acessibilidade. Qual é a maior dificuldade que tem? Sinceramente não sei. Eu acabo por encarar a vida com alegria, com felicidade e não vejo assim grandes problemas, felizmente. Bom, 1 minuto e 14. É um bom tempo. Não sei se é o melhor, mas é um bom tempo. Não é melhor porque Temos um com abaixo de 1 minuto. o não é? Zé Fernandes tinha menos 3 perguntas. Sim. Há aqui, pois é, mas há aqui uma. Depois temos que extrapolar. Pois temos. Há aí uma coisa em comum entre o Zé Fernandes e o Norberto. É que ambos, em certa altura. Andam da vida- noutros campeonatos. Não, passaram pela cozinha. E ele continua. Ah, o Norberto, pois é. Estamos mesmo na reta final, já estamos aqui a queimar tempo, não é? Quase. Quase, pronto. Não vais pedir medalhas, pois não? Não vou pedir nada Mas- disso. O que é que espera para 2024? Ainda falta muitos anos. Em primeiro lugar, espero conseguir a vaga para Paris e espero que Paris seja vivido de uma forma que infelizmente não consegui viver Tóquio, porque estávamos muito presos, não tínhamos liberdade para nada. Eu tive a sorte de, em 2019, ir lá visitar Tóquio no test event que acabei por vencer e viver aquilo. A cidade é extraordinária e agora não tivemos essa possibilidade. Espero que Paris haja liberdade e segurança para todos. Era isto que eu queria ouvir, não era das medalhas. Continua. Claro. Faz parte da experiência conhecer as cidades. Sim, e acho tendo eu, em conta ter estado nos Sabes- Jogos Paralímpicos e não ter podido aproveitar, não é? Aquela... Não. a minha vastíssima experiência Em nas jogos. Olimpíadas, sejam elas de natureza forem, sabes que é isso. Não, mas eu já aprendia que era acredito isto, que sim. essa seja a par da adrenalina da competição, é capaz de ser das coisas mais interessantes, conhecer toda aquela gente de sítios completamente diferentes, não é? Sim, e é uma sociedade fantástica. Eu posso falar porque lá está, estive lá em 2019, onde nós fomos conhecer a zona dos templos, que é extraordinário, e depois apanhámos um metro que foi de uma ponta à outra quase da cidade e fomos para a zona onde existe a luz, a tecnologia, que é Shibuya, onde se vê aquele cruzamento que se vê do filme do Velocidade Furiosa, em que estão a conversar de cima de um dos prédios e se vê aquelas passadeiras a cruzar por todo lado e aquela multidão toda, e realmente aquilo existe, aquilo é verdade e é extraordinário estar lá no meio. Então é uma cidade que tem mesmo os dois pontos, que conjuga muito bem o tradicional com a tecnologia dos tempos modernos. Recentemente fez um curso de treinador e outro de árbitro de canoagem. O objetivo já está a pensar no futuro pós-competição, ou pós-praticante, pós-atleta, vá. O de canoagem fiz já há uns anitos, Uhum. mas lá está, como sim. estava sempre a treinar, quando era às provas, eu não arbitrei muitas porque estava como atleta
e acabei por deixar essa parte de lado. O curso de treinador é algo que eu penso para o futuro, porque eu gosto muito de acompanhar os miúdos nos treinos e acaba por ser sempre eu que dou os tempos e que controlo as pausas. E já há quem te chama de junto? Sim, o treinador do Fernando Pimenta chama muitas vezes o adjunto. Olha, o adjunto. Muitas vezes sou eu que chamo o meu treinador, o Ivo, para ele estar atento, porque já está a passar o tempo da pausa e está na hora de começar uma nova série e ele controla tudo com o cronómetro para que se possa controlar ao máximo e saber ao máximo como é que eu estou a andar. E por isso é algo que já é natural, que já vem desde os tempos do Montijo e que continua a acontecer. Há muitos, tem sido fácil cativar jovens para a modalidade. Sim, eu penso que sim. Às vezes é mais difícil cativar os pais, porque quando se pensa num desporto na água, pensa sempre nos perigos que podem haver. E claro que o perigo de afogamento existe sempre. Eu não me lembro de alguém que tenha morrido afogado a praticar a modalidade, a menos que seja aqueles saltos radicais que não é aquilo que nós fazemos. De maneira nenhuma. Nada mesmo. Nós andamos num ambiente controlado, com segurança, barcos estáveis, ou melhor, o processo dos barcos, começamos com os barcos muito estáveis e com coletes e isso tudo. Aprendemos a virar, a voltar a entrar no barco. Eu passei por esse processo. Eu virei-me muitas vezes mesmo e é bom tudo isso. E acima de tudo é bom o contacto com a natureza. O estarmos ali ao ar livre, o levar com a água, com a chuva, com o vento, mas principalmente treinar com chuva é extraordinário. Mas é bom que as crianças venham, porque acabam por ser cativadas, acabam por gostar, e o difícil muitas vezes é os pais, mas quando são pais já ligados ao desporto, torna-se mais fácil. Última pergunta, o que é que se vê fazer daqui por 10 anos? Isso? Não sei, sinceramente não sei. Poderá ser como treinador, continuar a treinar, continuar a fazer provas a nível nacional, internacional, vamos lá ver se a força ainda permite, mas enquanto houver força é para continuar a treinar e a competir por Portugal. Quando já não houver condições para competir por Portugal, certamente irei a tentar ajudar os mais novos. Hoje estivemos connosco o Norberto Mourão. Volto a dizer, é para mim um enorme privilégio, porque nunca tinha estado na presença de um atleta que tivesse ganho uma medalha. Não, sério. Está bem, eu não disse nada. A sério que é. Eu desde miúdo, que é daqueles momentos que nós, quando miúdos, achamos mais piada, seja os Jogos Olímpicos, seja depois os Paralímpicos, que este ano por acaso correu um bocado mal, mas a RTP costumava até dar umas horas valentes. Correu mal porque aquilo era à noite também, de madrugada. Portanto, acordavas de manhã com as notícias que tinha sido uma medalha, que tinha ficado um diploma olímpico. A piada é estar a ver, sem dúvida. E de facto, acho que faz parte um bocadinho do imaginário de todos nós. E de facto, para mim é um privilégio estar na sua presença, agradecer-lhe por ganhar medalhas por nós, porque isso acho que deixa-nos a todos cheios de orgulho. Ainda para mais ser aqui nosso vizinho, estar aqui da nossa região, acho que isso é qualquer coisa que guardamos com muito, eu pelo menos guardo com muito carinho. Foi uma entrevista apaixonante, com uma história apaixonante e pronto. E muito obrigado mais uma vez, Norberto, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado eu pelo convite e pela oportunidade de falar para as nossas gentes. Exatamente. Nós não falamos, mas eu sei que o Norberto tem sempre esta preocupação de agradecer também a toda a equipa que são sempre incansáveis. Exatamente, sim, porque eu sou eu que vou lá às provas, mas eu não faço nada sozinho, não faço nada sem uma treinadora, não faço nada com quem me ajuda a entrar para a água. Existe também a Universidade em Lisboa, a FMH, que faz as análises, umas análises mais computadorizadas, porque filma a nossa prova, fazem os nossos testes de VO2 para ver como é que está a nossa forma, a nossa resistência, avaliam tudo ao pormenor, ajustam o nosso treino tendo em conta as condições e o que nós precisamos. Por isso eu sou apenas um instrumento nas mãos deles, que felizmente depois chega às provas e as coisas estão muito bem. Muito obrigada, foi um gosto imenso tê-lo cá. Muito obrigado. O PCM é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Pensaste antes de falar. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. Não acontece muitas vezes. Com a edição de Daniel Pinto. Por acaso acontece. Apoio à produção do Rafael Almeida.
Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Sigam-nos no Instagram, no Facebook. E depois temos podcasts em tudo quanto é sítio, naqueles que conhecemos e que não conhecemos e que não imaginamos. Estamos também disponíveis para receber sugestões através do nosso e-mail pcm@associaçãovaldouro.pt. Muito obrigada e até para a semana.